Então, galera, fazendo aqui nossa análise de cada dia, né? Como a gente vinha mencionando e buscando, galera, desde 3, 4 semanas para trás, né? A gente vinha em busca deste gráfico semanal. Deixa eu só ativar aqui para ficar só nesse layout do gráfico semanal, aonde aconteceu aquela negação. Todo mundo lembra? O que aconteceu aqui? Quando ocorreu essa negação, galera, ó, quando ocorreu essa negação, esse preço abriu um alvo na mínima do 10, que a partir do momento que ele gerou a compra, o 15 deveria respeitar a mínima do 10 e ele passou para cima. Quando ele passou para cima, isso formou a nossa terceira forma que o preço chega nos 50%, fazendo com que, se eu tinha mínima, tinha máxima, e eu tinha um 50% para ser respeitado para romper, e ele não respeitou, gerou um novo pullback, aonde ele fez máxima, mínima e o 50 aqui, quebrou. E a partir do candle 18, a chance aí era do preço buscar a máxima da caixinha. Então, nós tínhamos aí os pontos mais importantes do dia. Claro, teria os pontos de pullback no meio do caminho, né? Onde o preço poderia estar gerando os pullbacks, mas esse era o alvo final dessa pernada, né? Aqui agora pode haver falhas. Agora nós temos Bom que ter dia. cuidado. Bom dia. Com o gráfico de diário falhando aqui, ó. Falhou aí, o preço começa a querer corrigir. Fazer o quê? Nova mínima, nova máxima, buscar o último ponto de 50%, fechamentos. Então, o preço pode fazer esse outro retorno aqui. Então, nós estamos agora na briga sem direção, né? Neste momento, nós estamos em alvo. Então, estamos numa briga sem direção. Como o preço chegou no alvo e ainda está abaixo do gatilho de reversão ali 4, o que a gente começa a olhar? Começa a passar para o gráfico de diário e dar uma olhadinha no que está acontecendo. Olha só, se esse dia fosse aqui, ó, esse gráfico ia despencar. Mas não é, não foi ele. Mas nós acabamos de criar aqui um doji no alvo, né? Lá no topo. O que acontece com esse doji, galera? Temos duas teorias que podem acontecer. A primeira delas, dentro do gráfico de diário, tá? O preço pode vir no gatilho de reversão novamente, tá? O que ele pode fazer? Abrir, vamos ver, digamos que se ele abre aqui, ó, ele volta aqui, fazer esse teste para tentar subir novamente, ou ele faz ao contrário, porque quando é um doji, o preço pode fazer tudo que o doji fez, inclusive romper, e a gente não sabe, né? Então, olha só, o que pode ocorrer aqui? O gráfico pode abrir com um gap aqui, né? Ir lá, violinar esse doji e voltar a cair. Pode vir aqui para baixo, violinar o doji e voltar a subir. A gente tem isso aí que pode ocorrer. Então, nós estamos meramente dito que sem uma direção precisa, né, de movimento. Claro que se ele abrir aqui com coisa e criar uma estrutura para venda, eu vou tentar vir para cá, né? Para esse ponto novamente, que é a tendência maior por estar no alvo, né? Por preço estar no alvo, então eu tenho uma tendência maior de querer cair. Fiquem ligados que ele vai tentar subir para você poder executar isso. Então precisa ter uma boa confirmação aí para ter os motivos da venda. Mas, consequentemente, a gente tem aí o gráfico de 120 e o gráfico de diário para nos dizer o que pode ocorrer, né? No 120, nós temos uma violinada da mínima. Tá. Violinada da mínima. É o que, Thiago? Isso, ó. Isso aqui é a mínima que ele violinou. Se ele violinou a mínima, ele tende a buscar o último 50%. A gente tem um ponto de parada no 120 aqui. E ele pode fazer isso aqui. Tentar violinar esse ponto e voltar, né? Só que até onde esse preço pode subir, caso ele abra aqui abaixo ainda, confirmando, tá? Até onde ele pode subir, que ainda é saudável, né? Aí a gente tem os 60 minutos, galera. Pelo gráfico de 60 minutos, nós temos o gatilho aqui como ponto de parada principal
e até a máxima desse candle aqui, ó. Passou daqui, cuidado, ele pode montar uma estruturazinha de alta aí, não são altas confiáveis, mas pode montar. E abaixo disso aqui é tudo pullback da queda. É tudo pullback da queda. Então, olha só. Nossa leitura vinha toda nesse sentido, né? E pegando o dia de ontem para a gente analisar, a gente tenta vir e buscar o que que a gente chama aí de boas oportunidades ou não. Eu vi muita gente questionando assim: compra no 3, compra no 4, por estar na região de 50, tá no alvo do 1 minuto, né? Eu tenho que comprar ali pelo 1 minuto, porque pelos 5 minutos eu não tenho uma compra confirmada. Por que não é compra confirmada, Thiago? Vamos lá. Vamos tentar explicar para que vocês entendam isso de uma forma eficiente. Primeira coisa, Candle 1 abriu dando probabilidade. Eu até queria que o Candle 1 tivesse fechado aqui em cima, que já era probabilidade alta já daí. Mas ele não fechou. Olha só o que, que o Candle 1 fez. Ele violinou topo, né? Tecnicamente, eu tô aqui acima de um fundo. Show. Tenho chance de fazer um pullback para subir. Aonde era esse pullback? Aqui ou lá no fundo? Aqui. Era onde esse preço deveria testar para gerar esse pullback pelos 5 minutos de uma forma eficiente. Mas ele não fez. Ele não fez. O Candle 2 acabou vindo para baixo. Olha só. Vou botar uma linhazinha preta aqui, ó. Não, preta vai ficar muito igual, né? Vou colocar uma linha aqui, esse azul. Olha lá. O Candle 2 veio para baixo. E o Kindle 3, ele não me diz que rompeu. Ele tem uma chance de ter passado. Por ter fechado o rente, pode ser continuidade. É onde a galera vê a compra do 4. Rapaz, hoje vai me dar bocejando o tempo inteiro. E olha que eu acordei, faz hora que eu tô na rua. Então, o que que acontece, galera? Com esse fechamento, a compra do 4, ela se tornou assim um pouco vulnerável, porque eu estou comprando ainda um micro movimento. O que que poderia acontecer no Candle 4, né? Na minha visão. Como o preço está abaixo do 107, esse Candle 4 poderia fazer isso, ó. Abrir, violinando, fazer um micro pullback, né? Ó, podendo vir até aqui, ó. Micro pullback e vir buscar esse ponto aqui, ó. Que era o ponto que ele deveria testar para realmente subir, né? Eu acho que eu tô falando assim, aí a galera tá falando assim, mas o Thiago tá falando isso porque o gráfico tá pronto, né? E ele tá vendo ali que no 13 o preço foi certinho buscar para subir. Não, galera, não é isso. É a probabilidade do que o preço tinha para fazer. E ele não deu uma boa compra. Aí ele chegou aqui de novo na região de topo e voltou. Olha só, de novo, fechou para dentro. Tudo bem, Thiago, ele ainda está no fechamento. Pode dar compra? Pode. Nós temos essa probabilidade de compra no Candle 6. Mostra, né, cara? Mas na fotinha que o Thiago postou, ele não botou a compra no 6. Por quê? Porque, galera, eu estou tentando passar para vocês as compras confirmadas, tá? Não é antecipações, é as confirmadas. Então, para mim, a primeira compra confirmada que teve foi no Candle 7. Então, o Candle 7 gerou uma compra confirmada aí com probabilidade de romper topo. Quem não comprou? Oi? 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 Não, ninguém falou nada, não. Eu tô achando que meu fone ele tá dando problema. Eu tô escutando um barulho como se alguém estivesse chamando e cortando a ligação. Falando, Roi. Desse jeito. Então, olha só, galera. Aqui, o 7 foi a primeira compra confirmada. Quem não comprou no 7 teria uma chance de comprar no 8. E se não comprou no 8, no 9 foi dado, né? No 9 foi dada. Porém, os alvos foi ficando menor, né? O alvo foi ficando menor. Por quê? Porque o nosso alvo era topo. Então o preço chegou e foi no topo. Olha só para a gente mensurar isso aqui, ó. Compra no 7, alvo
155 pontos. Compra no 8, alvo, 90 pontos. No 9 também deu 90 pontos, né? Então, a gente tinha que ter este pequeno cuidado. Aí, galera, tem aqui. Também não coloquei uma venda no Kindle 10. Não coloquei. Por quê? Eu queria que o 10 tivesse vindo um pouco mais em cima para dar venda, mas ele é para cair. Por que é para cair? Essa aí é a famosa falha de gatilho. O que que é falha de gatilho? O 8 é uma confirmação de entrada, tá? É uma confirmação do gatilho de reversão e falhou. O 9 falhou ele. Então, tecnicamente é uma venda no Candle 10, tá? E a gente pode arriscar ela com alvo na mínima do 8. Aí aqui é que começa a brincadeira ficar legal no Candle que a galera não entende. A melhor venda é no 11 ou no 12? No 12. Por quê? Porque o Candle 11, galera, se fosse para gerar compra, ele tinha que ter fechado aqui, ó. Ele tinha que romper. Por quê? Olha só. Quando esse Candle violina fundo, a probabilidade é do preço buscar 50%. Então, como eu não estou passando as entradas do 1 minuto para vocês, para antecipar a venda aqui, o que que acontece? Eu precisava que esse preço respeitasse lá. Então, nova máxima, nova mínima, novo 50. Ele buscou a região de 50%. Só que dentro deste movimento, para que eu bater uma venda aqui, eu preciso que no 1 minuto tenha uma negação ou uma, ou uma falha de rompimento, né? Para bater a venda. Aí aqui, eu não sei se foi aqui que o Clécio foi violinado a primeira vez, mas gerou a venda. Qual que é o alvo dessa venda? O primeiro alvo dela, Eu galera, fui também. foi? O Eu primeiro fui no alvo 13. dela. Uhum. O primeiro alvo dela é aqui, ó. É aí. Só que o que que o 13 fez quando o 12 fechou? É o 13, né? Aquela grande sacanagem. O 13 subiu, violinou todo mundo e desceu para dar alvo. Aí, galera, eu não marquei aqui. Aliás, eu acho que eu marquei o 14 como a compra do dia. Por quê, galera? Padrão, padrão de abertura. Mínima do dia. Violinou o fundo. Olha só, violinou o fundo e a mínima do dia. E fechou acima. Como a mínima positiva está para baixo, gera a oportunidade de compra. Rapaz, tem um áudio. Só pode ser um áudio, não é o meu fone, não. Alguém Tá escutou? barulho mesmo. Ah, tá. Então tá certo. Ah, não é possível que meu fone tá desse jeito, não. Então, o que que aconteceu? Gerou uma compra no Kindle 14. Essa é perfeita. Clésio, tá aí? Clésio? Ou Clésio saiu? Clésio? Acho que ele saiu, né? O nome dele tá aí, mas ele não respondeu. Tá aqui ele. Ah, tá. Clésio? Clésio? Clédio? Clécio? Vai, Edson. Clédson. Enchendo o saco, eu chamo ele de todo nome assim. Tudo que parece com o nome dele. Tá no banheiro. É, deve ter saído. Então, o que que acontece, galera? Esses dias eu tava debatendo com o Clédson ali no, no Telegram, né? E aconteceu uma compra idêntica à do 14, e justamente no que do 14, tá? Alguém sabe por que que dá essas compronas no 14 aí? Não? Ou sim? Galera, se ninguém sabe por que que dá É essa logo depois que abriu, né? é, Abriu o mercado, é por aí causa o pessoal do começa a estabilizar. exatamente, é por causa dos 60 minutos, né? Por causa dos 60 minutos. E o que que aconteceu no gráfico de 60 minutos? Vamos lá. 60 minutos.
Não, foi aqui não. Cadê? Aqui. Foi aqui. 60 minutos. Qual que era o alvo que nós marcamos aqui no 60, né? Ó, rompeu, confirmou, falhou. Os 60 minutos tinha fechado acima. Se ele tinha fechado acima, a minha probabilidade era de que o preço viesse tentar fazer uns 50%. Se ele falha aqui, eu já teria possibilidade de compra. Porém, ele foi falhar lá no fundo. E essa falha do fundo, lembra que a venda do 12 lá que a gente falou? Onde seria o alvo? O alvo do 13 lá, da venda final, né? Não do 13, do 12 mesmo. Seria aquele fundinho lá, que tá bem aqui, ó. Mas ele resolveu passar direto com 13, foi lá e violinou fundo, voltou e fechou acima. Fazendo o quê? O alvo dessa compra, desse cara aqui do 60, ó, por ele não ter dado alvo, era aqui, ó. Era aí, ó. Então, o que que eu estaria esperando nesse momento? Acontecer a falha da baixa, que é esse movimento vindo fazer um teste de 50%. Como esse candle é um Ariel, não é um Ariel dos mais bonitinhos de ver, por estar na região de fundo, tá? Região de fundo, galera, ó. Fundo, fundo. Por estar na região de fundo, a gente espera que ele teste pelo menos 50% do corpinho, ó. E eu vou colocar uma linha aqui só para a gente mensurar lá, ó. Ó, vou colocar a linha aqui e trazer aqui no 50%. Ó, ficar quase na mínima do 8 ali, ó. Ó, tá vendo? Só para vocês verem mais ou menos o que que é. 5. Ixi, pior que eu botei a linha azul também, né? A linha aqui já estava azul. Pera aí, deixa eu ver se é ela ou se é essa aqui. É, aqui, ó. Ó a linha azul que eu coloquei. Tá vendo? Aonde é que tá? Aonde é que tá, galera? Exatamente no ponto de compra. Exatamente no ponto de compra. Então, ele foi lá e falhou acima do ponto de compra. Olha que interessante. E tudo isso juntando as nossas informações, que é o quê? Violinou o fundo do dia e também a mínima. Mas, Thiago, o fundo do dia é o 1? Não. O 1 é a mínima do dia. É diferente. Por que mínima do dia? Ele é positivo. Então, até esse presente momento, o fundo mais importante que eu tenho é esse aqui, que foi o fundo formado. Formou? Ele é fundo. Não formou? Ele é mínima, né? Então, show de bola. Agora, topo do dia, sim, tá? Ele é o topo do dia. Ele é o topo do dia. Foi tanto que o 13... Thiago, Oi? poderia considerar o gap como fundo como gap? negativo aí? O gap Não para formação, mas para continuidade. É porque é assim, ó, para ser um fundo do dia, eu preciso de um negativo e um positivo. Nesse caso, se abre, ó, vamos supor, 107, tá vendo? É negativo, não é? Se o gap joga de alta aqui, ó. E o primeiro candle também é positivo, esse cara aqui é importante, ó. O fundo dele é importante. Por quê? Porque ele é fundo. Ele não é mínimo, ele é fundo, o 107. Agora, como o 107 é negativo, o gap é negativo e o preço voltou, então não. Então não é. Aí ia ser importante aqui, ó. Se esse cara fecha aqui embaixo, ó. Por quê? Foi um gap negativo, primeiro candle, isso aqui seria um gatilho de reversão. Aí o próximo candle aqui ia cair. Entendeu? Então, para o gap, nessa continuidade para fundo, não. Não vale. Então, é o primeiro candle que tem que ser formado. Então, se o primeiro candle formou positivo, provavelmente ele vai formar um topo do dia. Eu tenho uma mínima do dia. Isso não deixa de ser importante. Só que existem os seus critérios de importância. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Se esse candle não tivesse vindo aqui, pela explicação que eu dei para vocês, todo mundo concorda que seria compra? Tá lá no 50% dos 60 minutos, tá violina no fundo e fechando acima. Não seria compra? Então, qual que foi o interesse de ir na mínima do 1?
Não tinha interesse, concorda? Não tinha interesse. É me estopar. O fato dele ter ido lá e voltado melhora a compra no 14. Só isso, mas não tinha interesse. Aí, olha só, o detalhe do negócio. Quando esse candle 13 fizer isso aqui, ó, qual que é o próximo interesse do preço? A mínima do 1. Agora ele é importante para isso, porque o preço abriu interesse. Então agora é a mínima do 1 que tem que ser rompida. Deu para entender, galera? Tipo, olha aqui, ó. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Nós estávamos falando. Quando esse cara passou para baixo, qual que era o interesse? A mínima do 1. Passou? Não. Consequentemente, virou uma falha de fundo, né? Consequentemente, virou uma falha de fundo. Por quê? Por causa desse cara. Aí junta as informações. Ele tem a sua relevância de acordo com a informação formada. O Clésio apareceu. Te chamei, te chamei, te chamei. O que tem eu? É porque eu tive que sair atender um clientinho rapidinho. Show, rapidão. Eu estava falando pro pessoal que nós estávamos debatendo a compra do 60 que foi idêntica a essa. Só que aquela não testou. Essa foi perfeita. Lembra que eu te mandei um videozinho te mostrando o movimento? Olha aqui. Aquela compra, o preço precisava tocar num ponto para mim, para poder gerar uma compra no 14, ó. E naquele caso, ele não testou e o 14 disparou igual esse cara aqui, ó. Foi-se embora. Só que aqui não. Aqui ele deu alvo. O 13 deu alvo. Aí sim, para mim aqui a compra é bem visível. Bem visível. Sim, sim. Entendeu? Agora lá... Ei, rapaz, não entra na minha cabeça aquela lá, não. Eu vejo pelo macro movimento, né? Deixa eu ver Pelo se o 10... 60, entra nos 50%. pelo 60, pelo 10, naquele ponto, a gente consegue ver a compra. Eu só não vi a oportunidade da entrada. A compra eu estava vendo ali desde a hora do 12. Desde o 12 daquele dia. Então, aqui, ó, fica mesmo critério, ó. Ó a falha no alvo do gráfico. Isso aqui, para quem não sabe, tá, galera? Quando forma um candle Ariel dessa forma aqui, ó, o preço tem que romper ele, tá? Se vier fechar aqui, ó, para você pensar em venda, tá? Por causa desse candle aqui falhando, ó, ele tem que fechar aqui, ó. Se ele não rompe aqui para dentro, ó, se ele não entra aqui para dentro, ó, nunca pense em venda. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso aí é um fundo escondido. É um fundo escondido. Por que que é um fundo escondido, Thiago? Todo candle Ariel, ele tem um grande pullback. Ele faz um fundo no seu fechamento e sobe para tentar romper ele. Não conseguiu, ele volta lá, neste fundo, ó. Esse é um ponto que tem que ser rompido. Quando não rompe, tchau. Olha aqui, ó. Aqui no 10 minutos, ó. Quando o candle 12 fechou, ó, o 13 era para cair ainda. Cair ainda para ir até onde? Até as mínimas, fechamentos. Ó, se você pegar lá, ó, vai ser os pontos certinho que tá lá que nós marcamos nos 5 minutos. Esse candle, ele deveria testar só aqui, ó. Só aqui, ó. E continuar caindo. Depois que bateu aqui, aí ele pode fazer o movimento de alta. Aí ele pode ir embora. Só que lá o 13 sacaneou todo mundo. Por quê? Quem vendeu antes, no 12, igual a Carol mencionou aí que vendeu antes, o que que ele fez? Foi lá em cima. E ele veio aqui, ó. Ele veio e foi no topo, ó. Violinar todo mundo. Para depois ir dar a venda, para depois dar a compra. Então, essa hora do fechamento dos tempos maiores, você tem que estar ligado no movimento para você pegar a melhor oportunidade. A melhor oportunidade. Então, galera, vocês sempre mandem as dúvidas de vocês no grupo, o mercado já vai abrir. Mandem as dúvidas de vocês no grupo. Tentem falar, cara, eu fiz essa operação, ó. Compartilha com a galera. Que é para quê? Para a galera começar a entender o que vocês estão fazendo também. Isso serve de apoio. Isso serve de melhoria dentro dos nossos operacionais, tá? Por quê? Ô, Thiago, Oi? Desculpa te atrapalhar. O 71 ele foi lá nos 50%, né? O Da verdade 71 baixa, né? pode ter ido.
esse 50% aí ele já não vai ser tão relevante para mim, mas pode ter dado confluência com ele lá. Ó, não sei, Ele aqui deu na hora com 60 minutos. dá confluência com algum ponto Pegar o aí, mas candle de 60 certinho, ele foi. para mim o ponto-chave é aqui. É o fundo do 19, né? Ele vai lá testar o fundo 19. Ele não chegou no fundo 19 ainda não. Exato. É porque assim, ó, violinou topo, fechou abaixo. Já temos probabilidade de venda. Aí, quando fechou esse candle negativo, ele virou start. Então, a partir disso, nós temos uma venda aqui, né? Aí, esse start joga o alvo até aqui, ó. Então, é isso que eu vejo. Primeiro alvo é aí. Então, ele jogou aqui, devolveu no seu gatilho de reversão e daqui ele tende a fazer o movimento de baixo, que é completar essa pernada. Aí, por um tempo maior, provavelmente é o que tu tá falando. Ele foi numa região de 50 desse candle e encontrou um ponto de falha. Foi o que a gente estava tentando mencionar aqui, ó. No 12, ó. O que ele fez? Nos 60 minutos, ele veio no 50 e encontrou o ponto de falha. É porque aqui vocês não estão enxergando nesse momento, ó. Mas, ó, isso aqui é os 60 minutos, ó. Deixa eu pegar ele aqui e desenhar ele aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, abriu aqui, veio, fechou aqui, ó. Com um paviozão aqui, ó. É os 60 minutos, ó. Né? Os 60 minutos fez o quê? 50% dele, ó. E subiu. Porque ele era um gatilho de alta. Tá todo mundo entendendo isso aqui? Perfeitinho? Entende? Então é isso que o preço fez. Abriu no ponto, foi testar. Então aqui pode ser que seja 60 que a Carol falou. Ó. É o gatilhão de alta do 60, ó. Tá vendo? O gatilhão de baixa do 60, ó. Esse carão, todinho, né? Então ele tava aqui, tava procurando o ponto de falha. Aí muita gente que setapisa a linha, ó, fica procurando aí. Mas na verdade, olha aqui, ó. Topo e aqui, ó. Os pontos de falha, ó, dele. Então nesse lugar, ó, significa que o 10 minutos não pode fechar abaixo. Quando chegar aí. Aí você vai, vamos botar a linha para você ver, ó. Ó, o ponto de falha, ó. O ponto do pullback. O pullback do 60 é feito com 10, tá? Ó. Vou colocar só essa aqui em cima aí pra gente ver. 10. Olha lá. Ó, vou tirar a fibra. Olha lá, quem foi que falhou aí a tua venda? Aí, ó. Ó onde é que foi a venda perfeita, tá? A venda perfeita foi aqui, ó. Ó. Ô, trem. A venda perfeita foi aqui, ó. Certo? Aí, ó, nos 5 minutos, se não é no lugar que eu falei. Quer ver? Ó lá. Tá vendo? Cara, é perfeito. Depois que confirmou no 5 o estádio. E lá 50% do gatilho, 72 aí, ó. O teste é 50% dele. É perfeito, cara. É perfeito. Não estava esperando, eu só vi depois de noite. De noite. Eu também fiz a revisão do mercado. Eu fiz quando eu mandei a foto lá no grupo. Na verdade, no grupo de vocês eu só mandei de uma, né? Aqui no grupo aberto eu mandei essa entradinha aqui que o menino falou. Mandei aqui, né? Algumas operações que eu tinha enxergado ali dentro do mercado. Mas no nosso grupo aqui da mentoria eu mandei as outras fotos. Mandei do 5, do 10, do 15 e do 30, que é, consequentemente, formando aquelas operações lá, né? Então, tá aí. Pessoal, ali ontem a gente na aula já fez as marcações, então já tinha feito elas ontem. Hoje eu queria mais era debater com vocês ali o movimento, né? O que estava acontecendo, qual que era a visão que a gente tinha ali para a gente ter, né? A marcação do 120, né? Que nós fizemos aqui embaixo. Acho que foi. Marquei de vermelho no... Não, não é do 120. Essa marcação. Acho que eu tinha marcado ali, mas foi só... foi do diário lá, o gatilho de reversão. Ó. Então, o que o preço tem que fazer? Ó? Nesse ponto aqui, ó, o preço tem que falhar, galera. Falhar. Não é só fechar um candle negativo aqui em cima, não. Ele tem que fechar o negativo, tentar subir e voltar e fechar aqui. Ó. Pô, não passou. Aí ele sobe. Agora, se não for, ele estrutura. O que é estruturar? Aí ele vem e fecha aqui, ó. 10 e 15 aqui embaixo. Se ele fechar embaixo, ele vem aqui, ó. Ele vai tentar vir aqui, ó. Então, fique com cuidado. Esse aqui é o ponto que o preço tem que falhar para dar alta. Ó.
para dar alta até os certos pontos, né? A gente tem um ponto aqui de parada, depois a gente vem aqui para tentar vir 50% do pavio de cima, que vai confluir com 60 minutos, com 120, com os outros tempos menores, né? Se a gente for olhar, ó, 120. Olha lá, que é o que a gente mensurou aquela hora. Se ele falhar nesse ponto, ele vai tentar vir aqui no 120, ó. Que é aquele primeiro ponto de parada lá. Passando aí, né, fazendo isso, porque nos 60 minutos ele era um start, ó. Só que olha só, olha a quebra. Se ele é um start nos 60 minutos, ó, o que que tinha que acontecer? O preço deveria abrir aqui embaixo? Não, ele tinha que abrir acima dos 50%, ó, do corpo do candle. Por quê? Porque aqui eu estaria esperando ele testar para baixo. Primeira falha que desce, no 3, no 5, no 1 minuto, bateria comprado para vir primeiro alvo aqui, pelo 60 aqui. Mas ele abriu abaixo. Então, cuidado, é estrutura. Então, ele pode estar quebrando o movimento da alta. Show? Bacana, galera? Vamos comentar? Vamos mandar nossas análises depois lá no grupo para a gente debater. Vamos fazer o grupo se movimentar, galera. Vocês estão muito parados para a gente debater, beleza? Ótimos traders para todo mundo. Hoje eu ainda não fico ao vivo com vocês, mas amanhã a gente está ao vivo aí junto com vocês durante o pregão para a gente acompanhar e ter as nossas operações. Show? Valeu, Thiago. Valeu. Valeu, valeu. Vamos que vamos. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Thiago.